Você já ouviu falar, provai e vede que o Senhor é bom. O Salmo 34, o rei Davi fala que nós devemos provar a Deus e ver a sua bondade. Alguns confundem o provar a Deus com tentar a Deus. Alguns dizem, não, nunca devemos provar a Deus, colocar Deus à prova. Não, o que a palavra de Deus proíbe é tentar a Deus, que é diferente de provar. Tentar a Deus é mais ou menos assim. Eu vou lá no 10º andar do prédio e vou pular lá de cima porque Deus vai me segurar e não vai deixar acontecer nada de ruim. Quer dizer, isso é tentar a Deus, isso é estupidez. Provar a Deus não tem nada a ver com isso. Provar a Deus tem a ver com um momento de necessidade aguda, necessidade profunda, urgente na vida de uma pessoa, um momento de aperto, um momento de pressão em que a pessoa está precisando da intervenção de Deus na sua vida naquele momento. E a única forma que ela pode manifestar a sua fé é colocando à prova. É tudo ou nada. É o momento do tudo ou nada. Então, aí ela coloca a palavra de Deus à prova. Eu vou falar com você sobre 3 casos bíblicos, há outros, mas eu vou falar sobre 3 apenas. 3 pessoas que provaram a Deus. Veja só o primeiro caso, o caso de Pedro lá no barco. Você pode ler isso no capítulo 14 de Mateus. Eu não vou ler todo o trecho, mas você deve conhecer a história que os discípulos estavam na madrugada cruzando o mar da Galileia e, de repente, viram a uma certa distância do barco uma imagem humana, né? Uma pessoa andando sobre as águas. E sabe como é pescador, né? Você sabe como é pescador. Pescador é famoso pelas suas histórias, não é? Ver as coisas e tal. Então eles pensaram logo que era um fantasma. Diz lá o texto. Os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Você pode imaginar o medo que tomou conta dos discípulos ali. 11 homens, ou 12 homens, gritando com medo. O pavor que tomou conta deles. Muito bem. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E aí Pedro fez a prova. Respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Quer dizer, Pedro duvidou, mesmo duvidando, porque se ele não duvidasse, ele não teria feito a prova, né? E aí você entende que a prova com Deus está aberta até para os que duvidam. A prova com Deus está aberta para aquelas pessoas que estão incertas, como Pedro estava incerto aqui. Ele fez uma prova com Deus. Se é o Senhor mesmo que está aí, então manda eu ir andar pelas águas e encontrar o Senhor aí no meio. Quer dizer, Pedro foi corajoso. Ele foi corajoso e fez uma prova com Deus. E Jesus simplesmente falou para ele uma palavra. Vem. Eu acho que era a palavra que Pedro mais temia. Você vê que quando a gente coloca Deus à prova, Deus nos coloca à prova também. Não é? É tomar lá da cá. Se o Senhor é mesmo Jesus, então manda eu ir ter aí contigo andando sobre as águas. Prova, faz prova. Colocou Jesus, digamos assim, numa sinuca. Aí Jesus vem e devolve a prova. Então vem, Pedro. E Pedro saiu do barco, colocou os pés nas águas, andou sobre as águas por um tempo e depois, duvidando, se afundou. Mas ele andou. Ele foi o único homem, o único ser humano que andou sobre as águas além do Senhor Jesus. Porque ele fez prova com Deus, deixou uma lição belíssima, tanto para ele quanto para todos nós. Essa lição de não duvidar. Mas ele fez prova com Deus. Então, você que tem
dentro de si dúvida, você que tem uma questão, sabe? Será que Deus é comigo? Será que Deus não é? Etc. Faça prova. Ele te chama para fazer prova com ele. Mas saiba que quando você fizer prova com ele, ele vai provar você também. É prova com prova. Nós provamos a nossa fé e ele prova a palavra dele. Esse foi o primeiro caso, Pedro. O segundo caso, na Bíblia, também muito célebre, foi o caso do profeta Elias lá no Carmelo. O caso do profeta Elias no Carmelo ilustra a situação daquelas pessoas que estão numa situação de perigo, das últimas. Elias, junto com outros profetas da sua época, estavam sendo perseguidos pelo rei Acabe, pela sua esposa Jezabel, que estavam matando os profetas. Os profetas de Baal, inimigos, profetas importados de fora de Israel para Israel por Jezabel, que era estrangeira, estavam matando os profetas de Deus e instituindo o culto a Baal em Israel. Elias estava revoltadíssimo. E essa prova com Deus ilustra o que está disponível às pessoas que estão revoltadas com a sua situação. Presta atenção, você que está revoltado com uma notícia que você recebeu, revoltado com uma realidade que se instalou na sua vida, revoltado porque você descobriu que está com câncer, você descobriu que o seu marido, a sua esposa está te traindo, o seu casamento veio abaixo, você investiu toda a sua vida, todos os seus recursos num negócio e agora o teu sócio te roubou. Você está revoltadíssimo por uma injustiça que está acontecendo na sua vida. Elias representa estas pessoas, porque ele, na sua revolta, foi para o Monte Carmelo, convocou todos os profetas de Baal e os outros profetas, 850 profetas inimigos, e fez uma prova com Deus e falou o seguinte: olha, o Deus que é Deus vai responder com fogo. Vocês invocam o Deus de vocês e eu vou invocar o meu. E o Deus que responder com fogo, esse é que é o verdadeiro Deus. Ele fez uma prova, mesmo estando sozinho no meio de 850. Ou seja, quais eram as chances de Elias, humanamente falando? Mas com Deus não havia chance, havia certeza. Ele colocou Deus à prova e a palavra de Deus foi confirmada na sua boca. O fogo desceu, provando que o verdadeiro Deus de Israel era o Deus de Elias. E o terceiro caso também tem a ver com Elias, e agora eu chamo a atenção nesse terceiro caso das pessoas que nem creem em Deus, que nem conhecem o Deus da Bíblia. Porque o terceiro caso da prova com Deus foi da viúva de Sarepta. Quando a Bíblia fala de viúva de Sarepta, porque Sarepta ficava em Sidom, a mesma terra de Jezabel, que era uma terra incrédula, uma terra que adorava deuses pagãos. Eles não conheciam o Deus de Israel. Ouviram falar, talvez, mas não conheciam o Deus de Israel. Essa viúva de Sarepta estava no momento final da sua vida. Havia uma seca por mais de 3 anos, fome, e ela, além de ser viúva, sem ter marido, tinha um filho pequeno que ela tinha que alimentar. Então, na última refeição que ela ia fazer para o seu filho, o profeta Elias chega até ela, enviado por Deus, e faz uma prova. E diz para ela o seguinte: se você pegar essa última refeição que você tem e essa última água que você tem para você e para o seu filho e der para mim primeiro, eu te garanto que não vai faltar comida mais na sua panela. Ele fez uma prova com ela. E ela então, sem conhecer o Deus de Israel, creu na palavra do profeta Elias e disse: segundo a tua palavra eu vou fazer. Segundo a tua palavra. Ela creu. Quer dizer, não conhecendo o Deus de Israel, mas crendo no profeta, no homem de Deus, ela fez o que o homem de Deus mandou. E esse milagre aconteceu. A sua farinha, o seu azeite foram multiplicados até que veio chuva sobre a terra. Então você vê aí, nestas passagens bíblicas, entre tantas outras, que Deus abre as portas para as pessoas que precisam prová-lo. Deus abre as portas para as pessoas que estão enfrentando situações críticas, de crise, de dúvida, de perigo, de vida ou morte, de injustiça, de revolta. Deus abre as portas para estas pessoas que estão vivendo assim.
E ele as convida para prová-lo. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado aquele que nele confia. Então, eu quero convidar você, neste domingo agora, na Igreja Universal do Reino de Deus, nós vamos fazer prova com Deus. E você que está numa situação de dúvida, numa situação de perigo, uma situação de revolta, de injustiça, de vida ou morte, você que está com as suas costas contra a parede e o punhal no seu pescoço e precisando que Deus te livre, venha colocar a palavra dele à prova. Vamos ver se ele vai te livrar ou não. Vamos ver. Nós convidamos você para provar a palavra de Deus. Você que tem uma necessidade urgente, eu garanto a você que é vontade de Deus te livrar dessa situação. Mas ele também prova a sua fé. Então venha provar a sua fé. Sua parte é vir. Sua parte é vir, ouvir e colocar em prática. A parte dele é cumprir a palavra dele. Neste domingo, em uma Igreja Universal do Reino de Deus. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.